Bom dia, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de História, né? Hoje na sexta-feira. Mais tarde nós vamos ter a live no Facebook às 15 horas, não percam, para a gente corrigir a atividade da aula anterior, certo? Hoje eu vou iniciar a nossa aula com a explicação sobre a primeira parte do capítulo 5, certo? Que vai ter como título Brasil no século XIX, né? Nessa primeira parte do capítulo, nós vamos, pessoal, conhecer um pouco, né, sobre o Brasil nesse período, né, em que Portugal vai transferir, né, a sede do governo para o Brasil, certo? Por conta da guerra, né, que está acontecendo nesse período entre a Inglaterra e a França, certo? Então, a colônia ela vai sofrer grandes mudanças, né? Porque a família real vai vir, né, em peso para cá, para o Brasil, e a gente vai conhecer, né, essas mudanças mais de perto, né? Vocês podem estar acompanhando aí na página 262, 263. Nós vamos ter uma breve introdução sobre nessa primeira parte do capítulo 5. Diz assim: a história do Brasil no século XIX foi marcada por inúmeras transformações, né? Com a proclamação de Dom Pedro I em 1822, que a gente vai ver mais na segunda parte, certo? O Brasil tornou-se oficialmente independente de Portugal. Porém, a escravidão foi mantida no país, assim como a grande desigualdade social, certo? A independência do Brasil a gente vai ver na segunda parte, né, desse capítulo 5, certo? Na primeira parte, o que a gente vai estudar mesmo são as transformações que vão ocorrer nesse período devido à vinda da família real para o Brasil, certo? Aí, na 263, nós vamos ter 3 questõezinhas para vocês responderem no caderno, né, sobre a imagem, ó. Quais grupos sociais foram representados na imagem? O que é que a gente pode observar aí, pessoal? Tem pessoas ricas, né? Tem escravos, tem vendedores, tem pessoas pedindo esmola, né? Nós podemos observar vários tipos de pessoas, né? De que maneira você os identificou? Né? Como é que a gente pode identificar os escravos? A gente está vendo que eles estão levando as leiteiras, né? As leiteiras, né? Que é como era chamada essa carruagem. Vocês podem observar as pessoas que estão pedindo esmolas, né? As pessoas que são mais ricas estão dentro das carruagens, certo? A letra B, descreva as atividades de algumas das pessoas que estão realizando, né? As atividades que essas pessoas estão realizando. Os escravos estão carregando seus senhores, né? Os pedintes estão pedindo as esmolas. As pessoas estão indo para a igreja, né? Para as celebrações religiosas. E a letra C pergunta: o que você sabe sobre a independência do Brasil, né? A independência do Brasil, a gente vai estudar na segunda parte do capítulo, certo? Mas é a partir da independência do Brasil que o Brasil deixa de ser colônia, ele não vai mais pertencer a Portugal, certo? Ele vai ser um país independente. Na 264 nós vamos ter falando um pouco sobre a corte, né? A corte portuguesa no Brasil, quando a família real veio para o Brasil, certo? Aí na imagem nós podemos observar a chegada deles, certo? Ó, partida do príncipe regente de Portugal para o Brasil. Nessa foto, né, ela se passa em Portugal, né? A família real está saindo lá de Portugal para vir para o Brasil, certo? Aí na 1 você vai descrever a imagem, né? Na 2, porque você sabe porque Dom João, governante português, veio para o Brasil, nós vamos saber agora, certo? Essas 2 questões vocês vão realizar no caderno, certo? Pessoal, aí aqui, ó, o que foi que aconteceu para que, né, os portugueses vieram, né, a família real viesse morar aqui no Brasil? A França e a Inglaterra elas estavam em guerra nesse período, certo? Então, como Portugal e a Inglaterra eram aliados, eles ficaram com medo da França, né, invadir Portugal, certo?
Ó, ficaram com medo de Portugal ser invadido pelos franceses. Então foi o que eles fizeram. Vieram para o Brasil, né? Transferiram o governo português, né, de Portugal para o Brasil em 1808, certo? A corte veio junto com a família real, certo? Milhares de pessoas. E o que foi que aconteceu? Como era muita gente, né, não tinha lugar para todos se acomodarem. O que foi que aconteceu? A corte chegou, foi baixando o decreto determinando que os habitantes do Rio de Janeiro deveriam solicitar, né, quando solicitados, ceder suas casas para quem estavam chegando. E como quem estava chegando eram pessoas ricas, né, era a corte portuguesa, né, foi solicitado as casas mais ricas, né, com tudo que tinha dentro, para essas pessoas se abrigarem, certo? As pessoas com mais condições de vida tiveram que deixar suas casas, né, para dar essas casas para a corte portuguesa, certo? O governo português, pessoal, ele se instalou no Rio de Janeiro, certo? Cederam as casas, né? Ó, a saída do governo, ela se instalou no Rio de Janeiro, certo? Como era o Rio de Janeiro? Vocês podem acompanhar na 361, né? O Rio de Janeiro, ele tinha ruas mal iluminadas, sem água encanada, as pessoas pegavam água nos chafarizes, né? Fontes públicas ou poços. Não recebia o serviço de limpeza as ruas do Rio de Janeiro, né? Além disso, não havia sistema de esgoto, né? O dia a dia das ruas era marcado por as atividades comerciais, celebrações religiosas, né? O trabalho dos escravos. Vocês podem observar até na fotografia, né? 1965. E nós vamos ter terceira e quarta questão também. Descreva o que as pessoas representadas estão fazendo. E vocês vão responder no caderno também, porque não tem espaço no livro, certo? Identifique pelo menos 3 grupos sociais na imagem. A abertura dos portos, né? A abertura dos portos. O que foi a abertura dos portos? Depois que os portugueses chegaram, né, aqui no Brasil, a corte portuguesa, eles decretaram a abertura dos portos, certo? Ele abriu os portos, né, às nações amigas. Ou seja, os parceiros comerciais de Portugal, estabelecendo o fim do Pacto Colonial. Por quê, pessoal? O Pacto Colonial dizia que o Brasil só podia comercializar, né, com Portugal, certo? Mas como a corte portuguesa veio para cá, para o Brasil, né, então ele abriu os portos para o Brasil comercializar com todos os países que Portugal já era acostumado a comercializar, certo? Ele tornou o Brasil outro Portugal, né, como se fosse Portugal, porque ele lá, como Portugal, poderia comercializar com todos os outros países, né? E o Brasil não, o Brasil ele só poderia comercializar com Portugal, mas aí como ele estava no Brasil, ele abriu os portos para que o Brasil pudesse comercializar com todos, certo? Passando para a página 266, nós vamos ter falando um pouco sobre o trabalho escravo, certo? Cerca de 750 mil, né, escravos foram trazidos da África para trabalhar aqui no Brasil, certo? Na condição de escravo, né? Existiam 2 tipos de escravos. Existiam os escravos de ganho, que eram os vendedores, certo? E existia o escravo doméstico, ele trabalhava nas casas dos senhores, realizando todo o trabalho doméstico, certo? Limpeza, preparar alimentos, cuidar das crianças, né? E o escravo de grande, eles vendiam produtos, né? Carregavam mercadorias, certo? Vocês podem observar as 2 imagens aí mostrando cada cada tipo de escravo, certo? Na primeira fotografia, na 266, vocês vão ver o escravo de ganho. E na 266 também, a segunda fotografia, vocês vão ver, né, o escravo doméstico. Na 267, nós vamos ter atividades, certo? Que vocês vão realizar. A primeira diz assim: leia os textos e escreva um título adequado para cada um deles, né? Na letra A, as casas dos soldados eram os escravos que tudo faziam, né? Cozinhavam, lavavam, engomavam. Que tipo de escravo é esse, né? Vai ser o de ganho ou doméstico? A B, ainda bem cediam, mal
despontava. Mal o dia despontava, eles iam às fontes, chafariz buscar água e por vezes lavar as roupas dos seus senhores, retornando para casa, né, carregando jarros e trouxas na cabeça. Que tipo de escravo era esse, né? Aí 2. Analisa a imagem e responda as questões. Qual dos textos da questão anterior trata o assunto mostrado nessa imagem, né? O A ou o B? Aí a B. Hoje em dia o trabalho apresentado na imagem é necessário no município onde você mora, por quê? Né? Para carregar água, pessoal, é necessário onde nós moramos, né? Ou será que nós temos água encanada? Certo? Na 268 vai falar um pouco sobre as mudanças que aconteceram no Rio de Janeiro depois que os portugueses vieram, né, para cá para o Brasil. A chegada da família real causou grande impacto, né, na nossa vida, né, na vida aqui do Brasil nessa época, né. O Rio de Janeiro passou a ser a sede oficial do governo português, por isso o Dom João fundou diversas instituições, certo? Porque já que ele ia viver aqui, né, a corte portuguesa toda ia viver aqui, eles queriam ter o conforto, né, e realizar as mesmas atividades que eles realizavam lá em Portugal, certo? Então, ele criou, por exemplo, a Imprensa Régia, a Biblioteca Real, o Banco do Brasil e o Real Horto, certo? Tem a foto aí do Jardim Botânico, né, e da Biblioteca Real, né, na página 268. A missão francesa, né? Ele também, pessoal, era muito ligado às artes, né? Então, o que foi que ele fez? Ele fundou a Escola Real, Ciências, Artes e Ofícios, né? Onde diversos artistas, arquitetos, escultores vieram, né, para o Brasil para trabalhar nessa instituição, formando a chamada Missão Francesa, né? Esses profissionais vieram, né, para trabalhar nessa instituição, né? Foi a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. Um dos principais pintores que vieram para o Brasil nessa época foi Jean Baptiste Depty, né? Suas obras destacavam aspectos importantes do dia a dia da população e são fontes históricas fundamentais para estudarmos a história do Brasil, certo? Ele fez várias pinturas, né, desse período, certo? Aí na página 269 nós temos 2 exemplos, né, representando uma loja de barbeiros e representou uma brincadeira, né, praticada no carnaval, certo? É chamado de entrudo. E aí na página 270, pessoal, também nós vamos ter uma atividade, certo, para vocês ligarem as instituições criadas, né, por Dom João e o que elas representavam, certo? E na 2, você vai pesquisar outra obra de Debrecht na internet e fazer uma releitura dela, certo? Vocês podem desenhá-la, certo? Tentar desenhá-la e falar um pouco sobre ela, certo? Então, essa é a nossa atividade de casa, certo? Alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo.